Olá, tudo bem? Neste vídeo você verá 10 recomendações de segurança para caso seu iPhone seja roubado, furtado ou extraviado. São medidas que você pode adotar preventivamente para proteger seus dados e sua privacidade caso seu iPhone vá parar nas mãos de uma pessoa mal intencionada. E a primeira coisa que você deve fazer é impedir que uma pessoa consiga acessar a sua central de controle aqui pela tela de bloqueio e em seguida consiga colocar o seu celular no modo avião. Para você evitar que isso aconteça, você deve entrar aqui nos ajustes. E aqui nos ajustes você deve ir até Face ID e código. Eu vou digitar o meu código. Depois que você digitar o seu código, você deve rolar aqui até essa parte aqui de baixo. E estas aqui são as permissões que o seu telefone dá para serem acessadas, para recursos que o usuário consegue acessar lá na tela de bloqueio. E o que você deve fazer é desabilitar primeiramente a central de controle. Eu vou bloquear agora o meu telefone e você verá que eu não consigo mais acessar a central de controle. Não adianta mais eu fazer isso aqui, porque eu não vou ter mais acesso. Isso impedirá que alguém lá consiga acessar a sua central de controle e acabe colocando seu telefone no modo avião. Além disso, eu recomendo que você entre novamente aqui nos ajustes, depois em Face ID e código, e aí eu vou digitar o meu código. Depois de você acessar aqui o menu do Face ID e código, eu recomendo que você desabilite todas estas opções. Todas essas opções são permissões na tela de bloqueio. Por exemplo, visualização hoje e busca, central de notificações, isso que impedirá, quando você desativar, que uma pessoa consiga visualizar suas notificações antigas, por exemplo, aquelas mensagens de WhatsApp que você recebeu anteriormente, então é bom desativar. E você não precisa se preocupar, porque sempre que você levantar o seu iPhone para olhar, todas essas permissões serão liberadas, já que ele só não vai permitir isso aqui quando o telefone estiver bloqueado. O simples ato de você levantar o seu iPhone e mostrar o rosto já liberará tudo isso aqui para você fazer, tá? Então não se preocupe em desabilitar isso aqui, porque isso aqui só é desabilitado com a tela bloqueada. Logo em seguida, widgets na tela bloqueada, atividades ao vivo, a Siri, é importante a Siri você desativar, porque a Siri executa comandos e uma pessoa conseguiria executar alguns comandos utilizando a Siri na tela bloqueada, caso você dê essa permissão. É claro que você deve julgar cada uma dessas coisas aqui, por exemplo, o controle da casa. Se você tem, por exemplo, ar-condicionado controlado aqui pelo seu iPhone ou outros dispositivos de casa conectada, como por exemplo uma fechadura eletrônica, é bom que você desabilite isso aqui da tela bloqueada, porque lá pela tela bloqueada, uma pessoa mal intencionada teria acesso a controles da sua casa se você tiver dispositivos de casa conectada. E por fim aqui, retornar ligações perdidas. Você pode avaliar cada uma dessas opções. Se você achar que é muita coisa para você impedir aqui na tela bloqueada, você pode pelo menos desabilitar a central de controle na tela bloqueada, porque você já terá aumentado o nível de dificuldade de alguém fazer alguma coisa ruim contra você através da tela bloqueada. Além disso, uma outra recomendação é esta aqui, você marcar a opção apagar dados. Ao marcar essa opção, ele pede mais uma vez para você confirmar. O que acontecerá é o seguinte: se uma pessoa tentar 10 vezes seguidas digitar o seu código de desbloqueio do iPhone, o iPhone apagará seus dados. O iPhone permanecerá rastreável na sua conta, você conseguirá entrar em um site, lá naquele site da Apple, para buscar o seu iPhone ainda estará localizável mesmo apagado, porém isso aqui é uma medida de segurança que só vale para quem não tem criança pequena. Se você tem criança pequena, muito provavelmente seu filho ou sua filha tentarão aqui muitas vezes desbloquear o seu iPhone, e isso aí pode fazer com que o seu dispositivo acabe sendo apagado sem você querer, né? Sem ser realmente uma situação necessária. Então, se você não tem criança pequena, ou seja, não corre o risco de uma criança sucessivas vezes mexer no seu telefone, eu recomendo que você deixe essa opção aqui ativada para apagar depois de 10 tentativas. Imagine que durante o assalto o criminoso exija o código de desbloqueio do iPhone. Há algo que você possa fazer a respeito, que é criar uma segunda senha que inibirá determinadas funcionalidades aqui do iPhone. Para isso, você deve ir nos ajustes, depois você deve ir aqui em tempo de uso, e aqui em tempo de uso você deverá ativar o tempo de uso primeiramente. Ele vai mostrar essa tela aqui mostrando para que serve o tempo de uso. Você ativa o tempo de uso, em seguida você confirma que este iPhone é seu, né? Este iPhone é meu, vou marcar isso aqui. Aí você aguarda uns instantes. Depois que o tempo de uso é ativado, você deve vir aqui nessa opção usar código do tempo de uso. Quando a gente marca aqui usar código do tempo de uso, você deve definir um código. Eu vou colocar aqui só, por exemplo, 1, 2, 3, 4, mas você, lógico, tem que colocar um pouco mais difícil. Ele pede 2 vezes, então digitei aqui.
aqui, ele vai pedir a minha senha agora da Apple, então você também já deve ter a sua senha da Apple aí, da sua conta da Apple para digitar. Eu vou fazer isso agora. Depois de informar a sua senha da conta da Apple e terminar de criar o seu código aqui do tempo de uso, você deve ir em conteúdo e privacidade. Depois você deve rolar até estas opções aqui, ó, permitir alterações. Por padrão, várias alterações no seu iPhone são permitidas. E o que você fará é retirar essas permissões. Por exemplo, a primeira aqui é alterações de código. Essas alterações de código permitem alterar o código de desbloqueio do iPhone ou até mesmo remover o seu rosto do Face ID. Por exemplo, eu vou voltar aqui no menu dos ajustes e você verá aqui que há uma opção chamada Face ID e código. Depois que eu tirar a permissão, essa opção Face ID e código desaparecerá. Então eu vou aqui em tempo de uso novamente. Depois eu vou aqui em conteúdo e privacidade, e aqui em conteúdo e privacidade eu volto aqui em alterações de código. Ele vai pedir o meu código do tempo de uso, 1, 2, 3, 4, e aqui eu vou tirar a permissão. Depois que eu tiro a permissão, eu vou voltar aqui no menu dos ajustes e você verá que a opção Face ID e código desaparecerá. Viu aí? Ela acabou de desaparecer. Há também outras permissões aqui que você pode remover. Por exemplo, eu poderia aqui, uma pessoa mal intencionada que desbloqueou o seu iPhone, poderia entrar na sua conta e fazer várias alterações, como por exemplo tentar desativar aqui o aplicativo Buscar, entrar aqui nas opções de nome, telefones, e-mail, senha e segurança, pagamento e entrega, assinaturas. Todos esses dados estariam disponíveis aqui para a pessoa, além da remoção dos dispositivos que estão conectados na sua conta através aqui desse menu do iPhone. Tudo isso alguém mal intencionado teria acesso, mas você pode remover esse acesso através do tempo de uso. Eu vou entrar aqui em tempo de uso, depois em conteúdo e privacidade, e aqui você verá aqui alterações de conta. Então eu vou tirar a permissão, digitar meu código, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e agora eu vou marcar aqui não permitir, e agora quando eu volto aqui nos ajustes, você verá que meu nome será inibido. Basta você observar aí que o meu nome foi inibido completamente, agora eu não consigo mais acessar a minha conta. Você vê aí que eu posso tocar aqui, tentar abrir a minha conta e fica esmaecida essa opção, porque lá no tempo de uso eu desativei. Isso aqui impedirá, por exemplo, que a pessoa faça alterações na sua conta ou mesmo retire a sua conta do dispositivo. Outra permissão que você pode retirar aqui no tempo de uso, que também dificultará a vida de uma pessoa que talvez consiga lá aproveitar uma oportunidade até para pegar o seu telefone já desbloqueado, supondo que você tenha esquecido ele desbloqueado em algum lugar, é isso aqui. Você vem novamente aqui em conteúdo e privacidade e aqui você verá uma outra permissão que é dada, que é alterações de dados celulares. Você consegue aqui, ligar e desligar os seus dados celulares, e quando você remove essa permissão, isso não será mais possível. Então vou digitar o código aqui do tempo de uso, digitei o código, vou tirar a permissão e agora você verá aqui que vai desaparecer aquela possibilidade de desativar os dados celulares aqui, os dados móveis. Você viu aí que ele fez uma pequena alteração no ícone e aí quando eu toco aqui nada mais acontece. Então você também pode remover essa permissão caso seja do seu interesse manter isso aqui ou pelo menos dificultar que a pessoa faça esse tipo de alteração no seu aparelho. Uma outra possibilidade é que um criminoso tire o seu chip para colocar em outro celular, para tentar, por exemplo, logar nas suas contas utilizando aquele código SMS de verificação de 2 etapas. Uma medida que você pode adotar é criar uma nova senha para o seu chip SIM. Isso aqui você pode acessar através de ajustes, depois você deve ir até celular e aqui você verá uma opção chamada PIN do SIM. SIM é o nome do seu chip físico, e PIN é um código numérico de 4 dígitos. Então eu vou tocar aqui e o que você fará é ativar o PIN do SIM. Para fazer a ativação, ele exigirá o seu PIN padrão do chip aí da sua operadora. Eu vou colocar aqui na tela agora os números padrão aqui do PIN de cada operadora e aí basta que você faça a digitação. E aí eu vou ativar aqui, eu sou cliente da TIM, ele vai pedir o código é 1010, que é o padrão, 1010. Eu toco em OK. Depois que eu faço isso, ele já permite aqui que eu toque em alterar e aí basta que você digite novamente o código da sua operadora, no meu caso que é da TIM 1010. Quando eu toco em OK aqui no canto superior direito, ele abre agora para eu digitar um novo PIN. E aí eu posso digitar aquele que eu me interessar, Você cria um aí que você acha que seja difícil e que ao mesmo tempo você não esquecerá, É bom que você guarde anotado em algum lugar, porque depois disso, o que acontecerá é o seguinte: se você mesmo desligar o seu telefone e ligar novamente, eu vou fazer isso agora, eu vou desligar aqui, eu não alterei, mas eu já ativei a opção. Eu vou desligar meu telefone aqui, vou aqui em geral, depois eu vou desligar, você verá o que vai acontecer. Vou clicar aqui em OK, então desliguei
meu iPhone, tá desligado meu iPhone, agora eu vou ligar e você verá o que acontece. Só aguardar aqui para ele ligar, né? Demora um pouquinho para ligar. Pronto, liguei meu iPhone, agora você verá o que acontecerá quando a gente ativa o PIN do SIM. Ele vai dizer que o chip tá bloqueado e eu precisarei digitar aquele código para poder acessar. Então eu vou desbloquear aqui, ele já mostrou aqui, ó, sistema SIM bloqueado. Então se o criminoso retirar o seu chip e colocar em outro celular, ele se deparará com uma mensagem dessa, não importa se é iPhone ou se é Android. Eu vou desbloquear aqui o aparelho. Então, eu desbloqueei meu aparelho e uma das primeiras coisas que ele pede é que eu digite o PIN do SIM. Então, se você ativar a opção PIN do SIM e depois alterar o código, ele exigirá isso aqui, caso a pessoa também desligue o seu iPhone ou remova o chip para colocar em outro telefone. Mesmo que seja Android, ele não conseguirá, porque ele precisará, para utilizar o seu chip, precisará colocar esse PIN do SIM. Enquanto isso, ele não consegue fazer nenhum tipo de uso que se faz usando um chip de operadora. Então, eu vou colocar aqui o código da minha operadora, né? Eu não fiz a alteração, dou OK e agora está desbloqueado aqui. E isso aí é uma outra medida de segurança que você pode adotar para evitar que pessoas utilizem o seu chip ou o seu celular para fazer alguma coisa mal intencionada contra você. Outra medida que você pode adotar é programar o seu iPhone para bloquear a tela sempre que o aplicativo de banco for aberto. Eu vou fazer isso agora. Basta que você vá aqui no aplicativo Atalhos do seu iPhone e aí você verá que no meio, aqui nessas três opções, a do meio são as automações. E o que você deve fazer é tocar em criar automação pessoal. Então, depois que você toca em criar automação pessoal, você vai ver uma lista de gatilhos para que essa automação seja executada e aí você deve procurar por app, essa aqui, app de aplicativo. Você deve verificar que a opção é quando for aberto e aqui você selecionará o aplicativo aqui em app. Então, eu clico aqui em escolher e eu vou selecionar Banco do Brasil e vou selecionar o Nubank. Então, vou localizar aqui o Nubank e aí você escolha no seu celular o banco ao qual você é cliente. Então, cliquei aqui em OK. Em seguida, eu vou tocar aqui em seguinte e aqui em seguinte eu devo tocar em adicionar ação e aqui em adicionar ação eu vou selecionar a ação bloquear tela. Então bloquear, escrever bloque aqui, né? Bloquear tela. E essa foi a ação selecionada. Depois eu toco aqui em seguinte, depois eu vou desmarcar essa opção perguntar ao executar. Então desmarco isso aqui, depois eu marco aqui não perguntar e a partir de agora basta que eu toque aqui em OK para que a automação seja criada. No iOS 17, que chegará em setembro de 2023 para o público, essas opções ficam um pouquinho diferentes e eu vou fazer um vídeo posteriormente quando ele sair mostrando como fazer essas mesmas automações, porém na versão do aplicativo Atalhos para o iOS 17. Haverá uma modificação, mas enquanto ele não sai, esta é a forma de você criar a automação aqui. Criada a automação, agora eu vou fazer o teste dela. Então vou aqui abrir o aplicativo do Banco do Brasil e você verá que logo que eu tocar no ícone, ele bloqueará a tela. Então vou tocar aqui. E você viu aí que imediatamente ele bloqueou a tela. Então, se uma pessoa lá, por exemplo, aproveitou que você esqueceu o seu telefone desbloqueado numa mesa, ou a pessoa lá tentou de alguma forma acessar o seu aplicativo de banco, ele, com o seu telefone desbloqueado, ele verá esse comportamento que faz o telefone ficar bloqueado. A mesma coisa o Nubank. Eu vou abrir o Nubank e você viu que logo ele bloqueou a tela. Então isso aqui também é uma outra medida de segurança que você pode adotar, que é fazer com que aplicativos sensíveis gerem o bloqueio de tela imediatamente quando são abertos. Para você que tem o seu rosto cadastrado, que sabe o seu código de desbloqueio, isso aqui não será problema algum, mas já para uma pessoa que aproveitou lá o seu telefone desbloqueado, talvez isso aqui dificulte a vida dela, vai fazer com que a pessoa não consiga acessar o seu aplicativo de banco. É possível que pessoas vejam você desbloqueando o seu iPhone. Então, se você utiliza um código numérico, aquele de 6 dígitos, talvez seja mais interessante, para evitar que alguém consiga decorar esse código, que você crie um código mais complexo, um código alfanumérico. Para isso, você deve ir aqui em ajustes, depois você deve ir aqui em Face ID e código, ele vai pedir o seu código de 6 dígitos, eu vou digitar o meu. Depois que você acessa aqui o menu do Face ID e código, você verá aqui que você pode fazer algumas alterações. E aqui você verá logo abaixo alterar código. Quando você clica aqui em alterar código, primeiramente você deverá digitar o seu código atual. Vou digitar ele aqui agora. Depois que eu digitei o meu código atual, ele dá a possibilidade de eu criar um novo código e ele mostra aqui opções de código. Aqui em opções de código você pode digitar um código alfanumérico personalizado. E esse código alfanumérico personalizado permite que você utilize letras e números e você pode fazer mais do que apenas 6 caracteres. Então eu recomendo
recomendo, se você tem preocupação com alguém vendo você desbloquear o seu iPhone lá com um código eventualmente e essa pessoa decore o seu código, seria melhor você criar um código mais complexo, com letras e números, que dificulte a memorização do código, porque quando você vai criar um assim, ele permite aqui que você utilize o seu teclado alfanumérico e aí permitirá que você faça a digitação de caracteres aqui em maior número e também com um teclado um pouquinho mais difícil de enxergar de longe. Então recomendo que você, caso você tenha preocupações com segurança para o seu iPhone, que você altere o código para um mais difícil. Geralmente você não utilizará isso aqui porque quase sempre a gente desbloqueia o iPhone com o rosto ou com a digital, para quem usa iPhone que tem o botão Home ainda. Então dificilmente você precisará ficar digitando esse código aqui e é uma medida a mais de segurança. Embora eu já tenha mencionado isso no início do vídeo, vale a pena mostrar em outro local essa opção aqui para que você também retire essa permissão. Você deve ir aqui em ajustes, depois em Siri e busca, e você deve garantir que esta opção aqui, permitir quando bloqueado, esteja desmarcada. Quando você desmarca essa opção, a Siri fica inacessível na tela bloqueada. Então lembre-se de deixar essa opção também desmarcada para que impeça que pessoas usem a Siri com o telefone bloqueado. Se seu iPhone for roubado, furtado ou extraviado, uma das medidas que você adotará é, logicamente, tentar localizar o seu aparelho. E para isso, há uma recomendação também. Você deve entrar aqui no aplicativo Buscar e aqui você deverá cadastrar pessoas que têm um iPhone para que você possa compartilhar a sua localização com elas. Se você tiver aí um familiar de confiança, um amigo de confiança que você possa compartilhar permanentemente a sua localização, isso aí fará com que você mais rapidamente consiga localizar o seu aparelho. Então a recomendação aqui é a seguinte: no meu caso aqui eu já compartilhei com minha esposa e com a minha irmã a localização, e se eu quisesse compartilhar minha localização com mais alguma pessoa, basta que eu tocasse aqui nesse mais, basta que você toque aí no seu iPhone nesse botão mais, vou tocar aqui, e aqui tem a opção compartilhar minha localização. Quando você toca em compartilhar localização, ele permite aqui que você escolha algum contato seu, né? Você deveria aqui começar a digitar o nome do seu contato para que você faça esse compartilhamento. Então, o ideal é que você cadastre aqui algumas pessoas confiáveis, por exemplo, parentes ou amigos próximos, para que essas pessoas tenham acesso constante à sua localização. Porque se seu iPhone for roubado, se você perder ele ou se ele for furtado, você pode procurar essa pessoa e pedir: localiza aí para mim o meu iPhone, eu acabei de perder. Então vai ser mais fácil você falar com essa pessoa. Isso é uma das outras medidas que você pode adotar. O tempo de uso no iPhone oferece uma outra possibilidade que também pode ser de utilidade caso você queira aumentar a segurança do seu dispositivo, que é essa aqui. Você deve ir aqui em ajustes, depois tempo de uso, depois limites de apps, adicionar limite, depois você deve digitar o seu código, depois disso você deve selecionar aqui os aplicativos de banco. Então ele categoriza aqui os aplicativos e aqui você verá produtividade e finanças, e aí você verá uma setinha do lado. Quando você clica na setinha, ela expande e mostra vários aplicativos aqui, e como o interesse é para os aplicativos de bancos, eu selecionei aqui Banco do Brasil e Nubank. Você pode clicar aqui no canto superior direito em seguinte, e aqui você pode fixar para que o aplicativo de banco só seja usado por 1 minuto. Então eu vou colocar aqui apenas 1 minuto, e depois desse 1 minuto ele vai bloquear e vai limitar o aplicativo. Você não conseguirá mais utilizar porque ele bloqueará o seu telefone por 1 minuto, e somente se você digitar o código ele liberará o uso daqueles aplicativos. Então ele vai impedir que sejam utilizados os aplicativos de bancos após 1 minuto, e para liberar o uso tem que digitar o código aqui do tempo de uso para poder fazer a liberação. Então eu vou aqui adicionar, depois que eu adicionei, então está aqui BB e Nubank, após 1 minuto ele fará esse bloqueio todos os dias por padrão aqui. Isso aqui é uma forma também de evitar que a pessoa fique lá mexendo por muito tempo no seu aplicativo de banco e ela consiga fazer muitas operações, fazer um estrago na sua vida através do aplicativo do banco. Então depois de 1 minuto, quando a pessoa começar a utilizar, o aplicativo bloqueará e só será liberado com o código do tempo de uso, que é o código que a pessoa não saberá, porque provavelmente ela só conseguiu desbloquear o seu telefone, mas o seu código do tempo de uso será diferente do seu código lá da tela de bloqueio do iPhone. Por isso é importante que você escolha bem o código que você colocará aí na sua seção do tempo de uso. Outro cuidado que você deve ter não é exatamente um ajuste do iPhone, mas como praticamente todo mundo no Brasil utiliza o WhatsApp, eu recomendo que você faça o seguinte: vem aqui no WhatsApp, depois você deve ir aqui nas configurações do WhatsApp, e aqui você terá o menu de privacidade, e aqui em privacidade você deve rolar até o final, e aqui em bloqueio de tela você ativará o solicitar o Face ID, para que toda vez que o WhatsApp seja aberto, seja solicitado o uso do Face ID. Então eu vou sair aqui, quando eu entro novamente, ele já vai pedir aqui para
que eu faça o uso do Face ID para desbloquear o meu aparelho. Então o ideal é que você também faça isso aqui, né? Você vai em privacidade, como eu mencionei, depois aqui ao final bloquear tela e aqui você colocará o Face ID e de preferência já deixe marcado aqui o padrão que é imediatamente. E aí é só sair do aplicativo, quando você volta ele pede de novo para ser desbloqueado com o Face ID. Isso aqui também já ajudará demais. Sobre aplicativos de bancos, há duas recomendações. Pelo menos no caso do Nubank, ele possui um modo rua que adota algumas medidas de segurança quando você está fora de uma determinada localização. Então, o ideal é que você também configure o modo rua se você for cliente do banco Nubank. A outra recomendação vale para qualquer banco, pode ser Nubank ou outro banco qualquer que você seja cliente, como o Banco do Brasil, que eu também sou cliente, que é o seguinte: você deve configurar o seu limite para ficar baixo sempre no seu cartão de crédito. Mesmo que você tenha um limite mais elevado, o ideal é que você sempre deixe o seu limite baixo de acordo com o que você vai comprar. Se você vai para a rua lá e vai fazer uma compra um pouco maior, aí você aumenta o seu limite de acordo com o gasto que você fará. Se você não tem planos de fazer um gasto muito elevado, o ideal é que você também configure o seu limite baixo, porque se alguém conseguir utilizar, por exemplo, o Apple Pay aí no seu telefone, por mais que a pessoa consiga de alguma forma aí fazer compras usando o seu nome através do Apple Pay, se a pessoa, lógico, conseguir desbloquear, né, do teu telefone, que o Apple Pay exige o desbloqueio facial ou a digitação do código de desbloqueio do telefone. Se por acaso a pessoa conseguir pular essa etapa do bloqueio, né, para desbloquear seu dispositivo, ele se deparará com outro problema, que é o limite baixo que você deixará. Então o ideal é que você configure tanto o seu aplicativo aí do Banco do Brasil ou qualquer outro banco que você seja cliente, não importa a instituição, coloque sempre um limite condizente com o que você costuma gastar no dia a dia. Se você for sair para algum lugar e é geralmente aí que você corre risco de ser assaltado ou de perder o seu dispositivo, o ideal é que você deixe sempre limites mais modestos nos seus cartões de crédito aí, para que você não consiga fazer gastos. Os bancos também permitem que você configure limite de pagamento a uma certa quantidade. Então, limite de transferência, limite de Pix, limite de depósitos, de qualquer tipo de transferência, de qualquer tipo de operação, esses bancos geralmente têm uma seção dedicada para que você faça o ajuste de cada coisa. Não apenas o seu cartão de crédito, mas qualquer outro tipo de limite possível e imaginável aí que conste na lista de limites do seu aplicativo bancário, eu recomendo que você sempre deixe valores bastante modestos, porque se você fizer isso, a pessoa lá, o criminoso, talvez se depare com alguma dificuldade para liberar esses limites. Geralmente, quando a gente vai aumentar o nosso limite no banco, que é o contrário do que eu estou sugerindo, você precisa ir num caixa eletrônico e aí tem toda aquela burocracia para você fazer o aumento de limite, a confirmação do aumento de limite. Então, o ideal é que você mantenha limites mais baixos. E por fim, há uma outra recomendação que eu considero importantíssima também, que é para ajudar você a recuperar seu telefone caso ele tenha sido roubado, furtado ou extraviado, que é você manter este site aqui logado em algum computador de confiança. Se você tem um computador de mesa na sua casa, abra o navegador e digite o endereço que vai aparecer agora na tela. O endereço é este aqui, eu vou mostrar aqui para você. Está digitado aqui, ó, https://www.icloud.com/find. Find escrito F-I-N-D e por fim mais uma barra. O endereço eu também vou colocar aí na descrição do vídeo. E o que acontece é que esse site permite localizar seus dispositivos da Apple. No meu caso aqui eu já selecionei o iPhone, mas se eu quisesse selecionar outro dispositivo, a lista aqui mostra meus outros dispositivos da Apple e eu poderia localizar qualquer um deles aqui. E aí o que acontece é que quando você tem esse site aqui logado já com a senha digitada, você poderá fazer com que o seu iPhone reproduza um som. Existe também o modo perdido, que é quando você coloca o seu iPhone para realmente ficar informado que você perdeu ele. Depois que você seleciona o seu dispositivo aqui na lista de dispositivos, ele já vai procurar a localização dele, ele vai mostrar no mapa onde seu dispositivo está e além disso ele permite que você faça algumas coisas, como reproduzir som, colocar o iPhone no modo perdido ou apagar o seu iPhone. Se você apagar o seu iPhone, ele ainda permanecerá localizável. Você conseguirá encontrar o seu iPhone no mapa, porém você já vai ter a segurança de ter apagado todos os seus dados e um criminoso, uma pessoa mal intencionada, não conseguirá ficar utilizando aqui, fazendo coisas dentro do seu dispositivo. Então é altamente recomendável que você abra um navegador aí de um computador que você saiba que ele é confiável, que só você tem acesso, por exemplo, um computador que você tenha na sua casa, ou talvez você mantenha um notebook, um desktop, faça isso nesse navegador lá do seu computador e aí você terá como localizar o seu iPhone se ele for perdido, roubado
ou extraviado. E o melhor de tudo é isso, é que você pode dar o comando de apagamento e o seu dispositivo permanece localizável. Se você não fizer isso aqui, vai ficar mais complicado, você vai depender de talvez encontrar algum contato lá para tentar fazer com que ele abra o aplicativo buscar, e aí ele, se você estiver compartilhando a localização com esse contato seu, como eu já havia mencionado, e aí ele vai conseguir localizar. Mas o ideal é que você já tenha algum navegador com um login feito aqui nesse site de buscar da Apple, e aí você conseguirá digitar a sua senha e localizar seu dispositivo e dar estes comandos que eu mencionei.